Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. E na nossa navegada, na nossa caminhada em Lucas, hoje nós vamos para o capítulo 10, versículos 1 ao 42, que diz o seguinte: a missão dos 70. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas quando entrardes numa cidade e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Pois se em Tiro e Sidom se tivessem operado as maravilhas que em vós foram feitas, há muitos assentadas em sacos e cinza, elas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submeteram. Disse-lhes Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo, quer dizer, passou bem afastado. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo-o passou de largo, esse também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus amados, o Senhor Jesus nos deixa uma lição muito forte aqui nessa passagem. O que adianta você ter títulos? O que adianta você ir na igreja todo dia, de segunda a segunda, se for o caso, e você não viver o amor de Cristo como ele mostrou aqui? O que é viver o amor de Cristo? É o que aquele samaritano, que aos olhos de muitos poderia falar assim: mas samaritano, eles são excluídos, eles não... O povo de Samaria não crê em Jesus, o povo de Samaria não está nem aí para Jesus. Mas foi um de Samaria, um samaritano, que fez algo, que agiu como Jesus gostaria que fosse feito. Demonstrou amor, demonstrou compaixão. Ele não parou ali para pensar se era alguém da linhagem dele, se era alguém da classe social dele, se era alguém da mesma etnia, da mesma crença. Não, ele foi ajudar o ser humano que estava ali caído, ferido. Quantas vezes, até mesmo nós cristãos, por fazer essas acepções de pessoas, deixamos de exercitar o amor em Cristo. Eu não vou ajudar porque ele não é na mesma fé que eu. Eu não vou ajudar porque ele não acredita em Jesus que nem eu. Eu não vou ajudar porque ele é daquele ou daquela outra religião. Desperta tu que dorme. Jesus nos ensina a amar o ser humano
não os erros ou problemas ou defeitos que ele possa ter. É isso que Jesus nos fala. Quando eu me deparo com alguém que não é da mesma religião que eu, que não tem a mesma linha de pensamento que eu, que não crê nas mesmas coisas que eu procuro olhar para aquela pessoa como uma alma. Não como o fulano ou o beltrano ou a beltrana que está ali, às vezes até me afrontando, me provocando, me instigando. Não. Eu olho para aquela pessoa como uma alma que está na cegueira, que precisa da luz de Jesus. E como ela vai alcançar a luz de Jesus, se eu que me digo ser cheia de Jesus, vou ter acepção, vou tratar aquela pessoa como um lixo. Como ela pode ser alcançada com o brilho de Jesus, se eu, que digo ter Jesus, ajo de maneira repugnante perante aquela pessoa? Temos que ter cuidado com isso. A palavra não fala que nós temos a luz em nós, temos que ter a luz de Jesus em nós. E aí a gente vai ter essa luz para se enfiar debaixo de uma mesa e ficar lá escondido? Ou nós vamos, resplandecer a presença do Senhor através das nossas atitudes? Fique esperto. Que nós possamos aprender. E aqui, como foi Marta e Maria, que Jesus advertiu, que nós possamos aproveitar a boa parte. Porque Jesus dentro de nós, ninguém vai tirar. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Obrigada porque Tu és tremendo, és maravilhoso. E nos ensina a cada dia nos achegarmos a Ti. Que nós possamos ter esse pensamento do Senhor em todas as situações da nossa vida. Que nós venhamos a aprender a amar o nosso inimigo. Em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, não perde tempo não. Se achegue, busque, aprenda cada vez mais com as lições que a gente tem visto nesse caminhar dos 4 evangelhos. Amém? E se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Conto com a tua ajuda.